Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso curso de instrumentação para o ensino de mecânica, hoje a gente vai falar de um tema cada vez mais recorrente nas salas de aula da educação básica, que é a queda não livre. Bom, a queda livre é aquela que a gente considera como força atuante apenas a força peso. A queda não livre, além da força peso, tem a força de interação do corpo que se movimenta com o meio fluido no qual ele se movimenta, que é a força de resistência do ar. Eu chamo essa aula de transpondo os limites de Galileu porque a gente vai ver mais adiante que, na época dele, ainda não havia sido desenvolvido, todo o cabedal matemático necessário para que essa força pudesse ser investigada, mesmo ele reconhecendo a existência dela. Bom, na parte 1 dessa aula a gente fala justamente sobre isso, sobre esse reconhecimento que o Galileu tinha sobre a existência da força de arrasto. Talvez pela experiência do movimento de objetos dentro da água, ou pela experiência do movimento de objetos mais leves, assim, mesmo na superfície do ar, como folhas. Ele sabia da existência, ele reconheceu que essa força também atuava nos corpos pesados, mas que não havia uma altura necessária para que esses corpos fossem abandonados, de tal forma que a gente conseguisse medir a transição do regime de movimento acelerado para um movimento sem aceleração, porque é esse o principal efeito da força de resistência do ar. Ela produz uma transição entre um movimento acelerado, do movimento acelerado para um movimento uniforme. Quando a gente fala de movimento no meio fluido, a gente precisa definir fluido. Fluido, em geral, líquidos e gases, tem diversas propriedades nos meios fluidos, como, por exemplo, a pressão num ponto dentro do meio fluido, a densidade daquele fluido naquela região, a viscosidade daquele fluido. Mas o Halliday, a Resnick-Halliday, no Fundamentos de Física, volume 1, ele define assim, um fluido que em geral é um gás ou um líquido é capaz de escoar. Pronto, aí já tem, é capaz de fluir, não é? E quando existe uma velocidade relativa entre o fluido e o corpo sólido, veja bem, aí é o corpo que se movimenta ou o fluido que se movimenta, Essa força de arrasto, e a gente vai chamar ela de força de arrasto, tá? Resistência do ar, doravante, arrasto aerodinâmico, se opõe ao movimento relativo, tá certo? E diz aí, nessa parte de baixo, que nos casos em que esse movimento relativo é alto suficiente, aqui, ó, é suficientemente rápido, vamos lá. Aqui, ó. Ele diz aqui, e o movimento relativo é suficientemente rápido para produzir uma turbulência, no caso no ar, a força de arrasto ela é proporcional ao quadrado da velocidade, ok? A gente vai ver, ele chama arrasto de D, a gente vai ver que nem em todos os casos essa aproximação é a mais apropriada. Principalmente no caso em que uma esfera se movimenta em baixas velocidades, porque ela partiu do repouso, tá certo? Bom, nesse slide, então, vamos analisar conceitualmente essa força de arrasto. Como a velocidade é baixa, aqui no nosso caso, a gente vai considerar a força de arrasto como proporcional à velocidade elevada à primeira potência, e não ao quadrado, como foi proposto no slide anterior pelo Halliday, mas lembramos que ele falava de movimentos suficientemente velozes. Lembramos que eles falavam de movimentos suficientemente velozes. Então, nesse slide aqui, que eu vou representar esse movimento e, nesse instante inicial, com a velocidade nula, essa força é nula também. Ela não existe, não tem um vetor aqui. A gente sabe qual é a equação dela, mas não tem um vetor, ok? Então, vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Quando eu deflagro o movimento, a velocidade começa a aumentar e passa a surgir um vetor, até o momento que esse vetor se iguala ao vetor peso. Graficamente, o que aconteceu? Lá no início, como não tinha velocidade, não existia força. O corpo passou a se movimentar e, com isso,
a aceleração dele foi ficando cada vez mais tênue até o momento em que ela deixou de existir. Então esse é o principal efeito dessa força de arrasto, né? Ela produz uma transição entre um movimento uniformemente acelerado, bem aqui no iniciozinho, nos instantes em que a força de arrasto foi muito menor do que a força-peso, tá? Desprezível. Então, era um regime de movimento uniformemente variado, até que ela foi aumentando, foi diminuindo essa aceleração. A gente consegue perceber isso pela reta tangente em cada ponto aqui, chegando ao regime em que não tem mais aceleração nenhuma, um regime de movimento uniforme. Ok? Bom, vamos modelar então esse fenômeno, né, essa força de arrasto. Na superfície da Terra, a gente tem uma massa m que está sujeita à força-peso. Se fosse apenas essa força, essa massa estaria em movimento uniformemente variado, mas a gente viu que tem uma força que cresce com a velocidade, uma força que se opõe ao movimento, que é a força de arrasto aerodinâmico. Se a gente aplicar a segunda lei de Newton, tá, a gente vai ver que o peso menos a força de arrasto é igual a massa vezes a aceleração. É a segunda lei de Newton. Tá? Bom, como a força de arrasto pode ser descrita dessa forma aqui, uma vez que a velocidade é a primeira derivada da posição, a gente obtém uma equação diferencial, tá? Não linear, de grau 1, porque a velocidade aqui está elevada à primeira potência. Tá certo? E como que a gente obtém a função velocidade a partir dessa equação diferencial? Bom, a gente tem que integrar, mas a gente usa o método da substituição aqui na integração. A gente define uma função u de t como sendo v de t menos mg sobre k. Tá? Esses valores foram obtidos, já estão na literatura aí. Tá? É uma escolha que tem que ter uma certa perspicácia para dar certo, mas pode ser que na hora não dê certo, aí você refaça essa escolha. É esse o método da integração por substituição. Ok? Então, se a gente derivar u de t, a gente vai ter menos k sobre m. E integrando agora de menos mg sobre k a u sobre t, du sobre u, e aqui no tempo de 0 a t, menos k sobre m dt, a gente vai obter a velocidade varia em função do tempo dessa forma aqui. Okay? Vamos analisar um pouco melhor esse comportamento exponencial inverso. Bom, se a gente tem o tempo tendendo a infinito, né, esse valor aqui tendendo a infinito, a velocidade tende a um valor limite, porque é constante. Ela vai tender a esse valor mg sobre k. Aqui nós só temos constantes. Né? É o que a gente viu lá naquele gráfico da velocidade. A gente percebe que ela tende a um valor limite. Ok? Bom, vamos estudar um caso agora real, a partir do tracker e do modelos. Então, pessoal, a gente vai estudar um caso concreto no tracker de uma esfera que foi abandonada de uma certa altura e vai ver se ela atingiu a velocidade limite. Aí eu apresento para vocês a cronofotografia dessa esfera em queda, tá bom? Então vamos lá. Eu já coloquei o vídeo aqui no tracker. Tá aí já o vídeo, né, importado para o tracker, já está selecionado o quadro inicial e o quadro final. A gente vai começar a fazer as medidas, ok? Se eu apertar só Shift, fica um quadradinho. Bom, se eu apertar o Ctrl e o Shift, ali abre aquela bolinha, eu vou delimitar a área aqui, vou fechar um pouquinho esse círculo e mandar pesquisar. Vamos ver o que vai dar. Acabou-se. Então tá lá, temos os dados aqui já. Olha, o gráfico já está com VY, a gente percebe uma concavidade sim. Apesar de não ter atingido a velocidade limite, a gente percebe que tem ali uma tendência a essa velocidade limite. Vamos analisar.
fazer um ajuste de curva, não é linear, não é? A gente precisa do nosso construtor, do fit. Bom, antes disso eu vou selecionar o exponencial, ok? Vou colocar isso em cor preta para destacar, para realçar, não é? E assim, eu não estou vendo esse ajuste, esse auto fit, olha lá. Botei um auto fit e não tá legal, não estou vendo. Então a gente vai pegar o construtor de fit e vai mudar um pouco isso. Porque a gente viu lá nos slides que, na verdade, é 1, aqui, ó, 1 menos essa exponencial aqui, ok? Então, é essa expressão aqui que a gente vai utilizar. Ó, ela já veio para cá. Vamos ver se a gente consegue um auto fit. Opa! Não é que a gente conseguiu um auto fit aí muito bom? Olha, reparem. A gente tem um desvio padrão médio de 1. Tá? Mas é um valor satisfatório. Então vamos anotar esses dois aqui, ó, esses dois valores, que é o valor do A. Eu não sei se vocês veem aí o meu mouse, tá? Mas é o valor do A, que é 3,7 vezes 10 elevado a 3. Ok? Então tá lá. O A, vou anotar aqui, 3,7 vezes 10 elevado a 3. E o B, que é 6,3 vezes 10 a menos 1. Está anotado. Por que está anotado isso? Porque eu vou abrir agora um outro software, que é o Modelos. O Modelos ele é um software, como o próprio nome sugere, de modelagem matemática. Então, a gente vai utilizar os dados obtidos lá com a videoanálise, inserir aqui e ver o comportamento do movimento, para ver se está ok. Não é? E obter algumas informações também a partir da modelagem. Então, a gente filmou uma esfera leve em queda, de uma altura aproximadamente 2 metros. A gente pegou esses dados no próprio tracker, a gente conseguiu fazer um ajuste exponencial inverso, né? Considerando a força de arrasto proporcional à velocidade e não ao quadrado da velocidade. E obteve os parâmetros da equação. Com aqueles parâmetros da equação, a gente vai escrever aqui o modelo. Então, vamos lá. O Modelos ele tem algumas janelas aqui, tá? Essa do modelo matemático é onde a gente escreve. Então, o que a gente vai escrever aqui? A velocidade ela é igual ao parâmetro que a gente obteve foi 3,7 vezes 10 ao cubo, então são 3.700. Multiplica, abre parênteses, 1 menos exponencial, agora vamos lá, é elevada, né? Exponencial elevado a menos b, o b que a gente obteve lá foi 0,63, então fica 0,63 vezes o tempo. Ok? Fechou? Tá aí, é o modelo. Essa é a equação que a gente obteve lá, não é? no track. O que a gente faz agora? A gente vem dar um play aqui para animar. Quando a gente der um play, vão aparecer aqui os dados na tabela e o gráfico. Tá? A variável independente é sempre o t, já vem no programa aqui, já está programado ali. E esses valores que a gente vai obter aqui na tabela e no gráfico vão até 50. Eu posso mudar essas configurações aqui, mas não vem ao caso. Então vamos lá, eu aperto o play aqui, vamos ver o que vai dar. Apertei o play e ele está indo lá, já está chegando no final, provavelmente. A gente não está conseguindo enxergar o gráfico aí, mas é porque a gente precisa fazer um ajuste. Deixa eu ver aqui, gráfico, autoescala. Isso, na autoescala, aí ele apareceu, tá? Eu também, se eu tiver com essa ferramenta mão aqui selecionada, eu consigo arrastar mais o gráfico assim, de tal forma que a gente consegue ver que, olha, o nosso modelo está bastante satisfatório. E tem umas informações interessantes, que olha,
atingir a velocidade terminal demoraria aproximadamente 8 segundos. Não é? Qual seria a distância percorrida em 8 segundos? Aí eu deixo para vocês responderem essa pergunta. Tá? Essa é uma questão que eu estou colocando. Qual seria a distância percorrida pela esfera até ela chegar na velocidade terminal, que aconteceu no instante, aproximadamente no instante 8 segundos. Ok? Voltando aqui agora para a nossa aula, na parte 5, né, a parte final, tem uma aplicação de uma coisa muito interessante que eu queria mostrar para vocês, que é a física no salto recorde do Felix Baumgartner. Eu não sei se vocês se lembram, há anos atrás, assim, se essa revista é de 2015, deve ter sido em 2014 ou até 2015 mesmo, que a Red Bull promoveu um evento no qual um paraquedista era lançado da estratosfera. Tá? E o professor Fernando Lang, ele uma grande referência no ensino de física. Quem não conhece, eu sugiro que dê uma navegada lá pelo CREF, que é Centro de Referência no Ensino de Física, uma página aí criada pelo professor Fernando Lang da Silveira. Tem muito material interessante lá, é uma fonte importantíssima para quem está querendo ensinar a física como ela é, uma ciência que busca compreender os fenômenos naturais. Então ele publicou esse artigo. Eu vou clicar aqui para a gente poder assistir ao vídeo, né? É um resumo do vídeo. Então, assistam aí. Interessante que o balão sobe um pouco murcho, né? Vocês saberiam dizer o porquê? Então, pessoal, vocês perceberam aí, né, no salto do Felix Baumgartner, que lá no início ele adquiriu uma rotação. Vocês saberiam dizer por que ele adquiriu aquela rotação? Tem um vídeo, aí está nesse artigo aí da Revista Brasileira de Ensino de Física, que propõe. Só um minutinho, peraí. Desculpem. Então, nesse artigo, ele mostra que tem um vídeo que vai informando os dados, né, os dados de altitude e velocidade. E com isso, o professor Fernando propôs esse gráfico aí, tá vendo? Então, são dados que estão lá no artigo do professor Fernando, que ele adquiriu no outro vídeo da Red Bull, que informa os dados da velocidade em função do tempo. Aí eu coloco para vocês aí, olha, reparem, onde é que está o trecho de queda livre? Né? Repara que no gráfico tem os pontos A, B, C, D, E e F. Né? Então eu pergunto isso, onde é que estão os dados, o período em que ele esteve em queda livre? Né? Por quanto tempo ele esteve em queda livre? Qual a distância que ele percorreu em queda livre? Tá certo? Em qual instante que ele chegou na atmosfera densa? Né?
na nossa atmosfera com uma densidade considerável? Em qual instante que ele abre o paraquedas? Todas essas informações estão aí nesse gráfico. Então, são as perguntas para vocês responderem e essa vai ser a nossa avaliação de hoje. Ok? Bom, é isso, pessoal. Desejo muito bom trabalho para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço.